Eita, menino! Se você tem medo de espíritos, eu não sei nem que recomendação te dar, porque essa história, eu não sei se é pra você ficar com medo do espírito ou das maluquices do ser humano encarnado. Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, e hoje a gente vai ter um caos diferente. Não vai ser um caos do tarô, vai ser um caos da espiritualidade, ou não. Então como é que surgiu essa história? Essa moça, que eu vou chamar de Virgínia, me procurou no Instagram para me contar essa história, né? Ela tinha uma dúvida acerca dessa situação espiritual e aí ela veio me contar para eu esclarecer, né? Tranquilizar ela ou deixá-la mais preocupada, tá bom? Então vamos nessa, né, conversar com esses espíritos. Esse é um quadro que está inaugurando, né? Essa história, quem me mandou foi uma seguidora lá do Instagram, então você fica à vontade também para me seguir, @JuniorQuintelaA em todas as redes sociais. E também, se quiser, você pode mandar a sua história que envolva a espiritualidade. Eventualmente vai ter algum caos de centro espírita, de terreiro, de, sei lá, casa mal assombrada, enfim. Mandem as suas histórias, fiquem à vontade. Vamos nessa. Então, ela começou me dizendo o seguinte: Júnior, o meu marido, ele tem uma relação... Aliás, não é nem o marido dela, não. O pai da filha dela, né? Ela veio dizendo assim... Júnior, o pai da minha filha, ele tem uma relação muito íntima com a espiritualidade e vem acontecendo uma série de coisas que me deixou um tanto preocupada. Eu queria saber se isso é verdade, se eu preciso me preocupar ou não. E aí ela foi me contar a história. Qual é a situação? Ela mora numa determinada cidade e ele é tatuador e body piercing dessa cidade, tá? E aí ela foi lá fazer um piercing com ele, achou ele bonito, atraente, charmoso talvez. Enfim, ela achou ele um cara interessante. Quando chegou em casa, resolveu mandar uma mensagem pra ele, elogiando o trabalho, dizendo, né? Que trabalho bem feito, que piercing incrível, que coisa maravilhosa. Eles começaram a conversar e aí, eventualmente, aquilo se tornou, né? Beijos, carícias e um relacionamento, lá mais pra frente. E aí, nesse relacionamento, existia uma pauta que era muito comum, uma conversa que eles sempre tinham, que tinha a ver com espiritualidade. Eles conversavam muito sobre os espíritos, sobre o universo, sobre encarnação, esses papos aí, que é meio jovem místico. Adoro, eu tenho que dizer aqui que eu adoro esse tipo de conversa, converso bastante, mas eu tenho um ranço com o jovem místico, tá? Eu sou jovem, trabalho com coisas místicas, sim, mas aquele estereótipo do jovem místico, que tudo é, né? Tem um probleminha com isso. Venho logo dizer aqui pra você, viu? E aí o Bola, no auge da sua espiritualidade e sensibilidade, um dia chegou para Virgínia e disse que ela tinha uma família espiritual muito bonita, que acompanhava ela, que protegia, que ela era muito amada por essa tal família espiritual. É realmente assim uma coisa, realmente parecia uma coisa incrível, envolvente, aquela atmosfera, né? Aquela coisa. E aí o Bola foi mais sensível com o tempo e em um momento ele chegou e disse pra ela mais ou menos o seguinte: Virgínia, eles querem te passar uma mensagem. Esse é o momento que você deve ligar o seu alerta. Seu alerta, né? Maluquices. Pô, uma coisa é você conversar com a entidade, né? A pessoa que já tem uma certa maturidade, uma certa mediunidade, que tá ali incorporando a entidade e tudo mais. Agora o cara chegar do nada pra falar que a tua família espiritual tem uma mensagem pra te passar, o meu alarmezinho aqui ele já apita. Mas tudo bem, vamos ver. A Virgínia aceitou e esses tais espíritos começaram a vir, né? O Bola começou a receber, a incorporar esses espíritos para trazer essas tais mensagens. E aí essas mensagens falavam muito sobre as vidas passadas da Virgínia, dizendo mais ou menos o que é que ela viveu, e disseram também, aí ó, mais um negocinho aqui para você, né, coisar o seu alarme aí, para ligar o seu alarme. Aí esses tais espíritos começaram a dizer que ela e Bola tiveram um romance na vida passada. Claro, é isso aí que eu espero do jovem místico apaixonado, é isso aí. E aí, teoricamente, eles se amavam muito, era uma paixão assim incrível, só que na vida passada ele mantinha uma relação com outras duas mulheres. Esse bola é danado, hein? Como se não bastasse ele manter uma relação numa possível vida passada com duas mulheres, essas duas mulheres eram, nessa tal vida passada, irmãs de Virgínia. Rapaz, eu não vou...
E aí o que acontece é que Bola tava pegando todo mundo, tava pegando a família inteira, né? 3 irmãs, e aí 2 dessas irmãs, que no caso que não era Virgínia, né? As irmãs dela não aceitavam essa relação. Gente, mas por que né? Olha, coisa chata, né? O Bola tem amor demais pra dar, as meninas não querem. Aí disse os espíritos lá que as irmãs da Virgínia ficavam com raiva dessa história, ficavam fazendo barraco, criando empecilho, ficavam lá agorando, botando olho gordo em cima do relacionamento da Virgínia e do Bola na vida passada. Segundo os espíritos que o Bola recebia, não só havia um certo ciúme com relação ao próprio Bola, mas também havia um ciúme porque, teoricamente, Virgínia era uma pessoa muito benquista pela comunidade, pela família e tudo mais. E as outras irmãs, não. E aí elas ficavam com inveja, aqueles papos lá que a gente conhece. A Virgínia era tipo a filha favorita, sabe? Até na vida passada o Bola era um cara problemático, viu? Porque esse tal espírito aí parece que disse que o Bola se cansou. Ele se cansou do bafulê. Que foi que ele fez? Mandou matar as 2 irmãs, porque ele descobriu... Não só ele se cansou do fuá, do bafulê, da fofoca, da confusão, mas ele descobriu que o amor verdadeiro dele era com a Virgínia. Então, né, o que a gente faz? Mata as 2 irmãs e aí pra poder ter um amor em paz. E, cara, assim, é uma história que é uma sequência de plot twists, porque, assim, depois disso... Parece que foi descoberto, não sei porquê, não sei se por Bola, não sei se foi o espírito que disse, que essas 2 tais irmãs, nessa vida, elas estão presentes, elas estão próximas da Virgínia e do Bola também. Quem são as irmãs da Virgínia, né? Entendeu? Quem são elas? São as 2 ex-namoradas do Bola. Todo mundo quer o Bola, cara. Todo mundo quer o Bola, Bola. Porra. E aí, nessa vida aqui mesmo, o Bola sempre comentou que as ex dele eram pessoas que foram ruins pra ele, que ele tinha algum desconforto considerável com relação a elas. Ele sentia que tinha alguma dívida com elas, tipo uma dívida de vidas passadas. Beleza, aí como se não bastasse essa loucura toda, quer dizer, né? O Bola amado por toda a família, o Bola pegando todo mundo, o Bola mandando matar, a galera vindo buscar ele nessa vida, né? As ex dele, enchendo o saco dele, teoricamente. Como se não bastasse tudo isso, os espíritos, ou o espírito, não sei, disse também para Virgínia algumas coisas sobre o Bola. Aí é aquele momento que eu quero saber o que é que esse espírito que está incorporado no Bola vai falar sobre o Bola. Porque essa história eu já conheço, e aí esses espíritos nunca falam mal do médium, porque não é o espírito, tá, gente? Vamos combinar que isso aí não é o espírito, isso é o Bola, um cara criativo. Né? Um cara que tem uma criatividade aí aparentemente reprimida, né? Um cara que provavelmente também não consegue lidar com as coisas de frente, provavelmente um certo mau caratismo, vamos combinar. E aí fica utilizando desses artifícios e desses argumentos espirituais para justificar o comportamento. Aí eu já fiquei indignado já, então vamos logo fazer esse comentário com relação a isso, tá? Esse é um tipo de argumento que é praticamente irrefutável. Porque quando você utiliza o argumento da espiritualidade, como é que você vai contestar? Assim, imagina eu conversando com o Bola disse assim, um espírito me disse que isso e aquilo. Quando a pessoa usa esse argumento da fé e, obviamente, um certo argumento fanático, você não tem como discutir, você não tem como conversar com uma pessoa dessa, porque acaba sendo tipo uma palavra contra a outra. Né? A pessoa que está vivenciando aquilo de fora não vê sentido algum, mas o outro vai jurar de pé junto que é fé. E aí? Aí, no final das contas, você decide, né? Se você consegue conviver com a fé dessa pessoa ou não. Mas é absolutamente problematizável as pessoas que utilizam de argumentos espirituais para se favorecer na vida material. Porque, né, existem pessoas que vão buscar espiritualidade para justificar as próprias fuleiragens, vão dizer que é filho do orixá tal, né, é barraqueira porque é filho de Ansan. É confuseiro, né? O cara que briga em festa porque é filho de Ogum. Que é fofoqueira porque é filho de Oxum. O cara que come demais porque é filho de Xangô. Ou por causa do signo, qualquer coisa que o valha, né? Existem pessoas que vão procurar argumentos espirituais e esotéricos, místicos, para justificar os seus comportamentos tóxicos. Existem também aqueles que procuram a espiritualidade para procurar se aprimorar de alguma forma. Então, por que eu falei dos alarmezinhos, né? Lá no início da história. Toda vez que eu vejo algum tipo de história muito fantasiosa, muito bonita, muito impressionante, onde a pessoa não procura se aprimorar,
Aí eu já vejo ali uma possibilidade grande de um charlatanismo, né? Viu alguém usando de argumentos espirituais para se beneficiar? Desconfie. Então, uma mensagem aqui para todos: se você for buscar espiritualidade, que seja para você ser uma pessoa melhor. Se for para fazer merda, você não precisa da espiritualidade para isso, se você ainda está provavelmente realizando algum tipo de abuso moral com as outras pessoas usando esse tipo de argumento, tá bom? Fiquei puto já. Enfim, aí o espírito disse, né, estava lá incorporado no bolo, o espírito disse coisas do tipo, ele erra, mas ele é uma pessoa boa, ele te faz muito bem, ele é um pouco teimoso, mas ele gosta muito de você. Chegou lá para passar pano na cabeça do bolo. Clássico. E aí, como diz o ditado, né, que a mentira tem perna curta, a Virgínia, algum tempo depois, descobriu uma sequência de mentiras dele, o que fez com que ela ficasse muito balançada com relação a ele. E aí, quando ela me procurou, ela contou essa história toda, me perguntando se isso era verdade ou não, se isso tinha fundamento, se tinha sentido ou não. Eu disse que ele provavelmente é uma pessoa muito criativa, porque para criar essa história toda, né, pelo amor de Deus, e que não fazia sentido. E assim, na minha cabeça, quando eu olho para tudo isso, eu tenho todos os sinais necessários para dizer que isso é só uma grande invenção na cabeça dele. Mas, ainda que eu considere que é tudo real, isso não tira a responsabilidade dele, tá? Beleza? Mesmo que você tenha qualquer justificativa plausível do ponto de vista espiritual, isso não livra você da responsabilidade que você tem com a sua vida. Você foi um merda na vida passada, o problema é seu. A sua vida agora é essa. Então você vai ter que procurar ser uma pessoa responsável, uma pessoa melhor, de alguma forma. Beleza? Todo mundo combinado aqui? Tudo certo? Valeu. Então ela estava com dúvida se ele criou ou não essa história. Enfim, na minha opinião, ele criou. Eu quero saber, inclusive, o que é que vocês que estão ouvindo acham, né? Se ele criou essa história ou não. Comentem aí, seja no Instagram, no YouTube, no Spotify. Fiquem à vontade, vamos debater sobre esse assunto. Enfim, de qualquer forma, depois dessa história todinha, a Virgínia ainda descobriu que engravidou do Bola. Diga aí. E aí, ela ainda me diz assim, né, que sabe que não é um motivo para sustentar uma relação, né, que a gravidez não é um motivo para sustentar uma relação, mas que ela se manteve com ele e tá com ele até hoje, né, aos trancos e barrancos, com essas desconfianças todas, mas ainda tá com ele. E ela diz que Bola é um bom pai para a filha dela. Claro que ela não confia nele da mesma forma, né, e era de se esperar também. Resumo da história, ela continua com ele, essa história de alguma forma favoreceu muito o amadurecimento dela, né? E aí fica essa lição aí, pra gente sempre ficar muito atento com causos espirituais, com pessoas que têm uma conexão incrível com a espiritualidade, porque pode ser uma cilada gigantesca, tá bom? É isso, comentem, deixem a sua opinião, o que é que vocês acham disso, se você já viveu alguma história dessa, se você quer que eu conte uma história sua, fala comigo, que a gente conversa, você me manda a história e vai dar tudo certo, tá? Me siga nas redes sociais, @JúniorQuintela. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, e esse não foi um caso do tarô, foi um caso da espiritualidade, beleza? É isso, valeu, e até a próxima.